A proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Josué para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior, 16 de dezembro de 2014. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 32ª sessão extraordinária da 10ª legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, com a presença dos seguintes vereadores: Adriana Costa, Alex Nogueira, Clodoaldo Nepomuceno, Francisco Carlos Cabrini, Josué de Oliveira Kersten, Paulo Henrique Arias Horácio, Pedro Ferreira de Lima, Vanderlei Francisco de Oliveira e Wilson Roberto Davi Mota. Ausência do vereador Ismael Antônio Ferreira Padilha. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o vereador Paulo Henrique Arias Horácio procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Em seguida, o primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, anunciou os expedientes recebidos, duas emendas ao projeto de lei número 1579/2013, de autoria dos vereadores Wilson Roberto Davi Mota, Paulo Henrique Arias Horácio, Alex Nogueira, Vanderlei Francisco de Oliveira, José de Oliveira Kess, Pedro Gilmar Nogueira, Adriana Costa e Francisco Carlos Cabrini. Na sequência, o primeiro secretário, vereador Alex Luiz Nogueira, fez a leitura das providências da mesa, normais. Não havendo inscritos para o espaço de oradores, nem para ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Leitura, discussão e votação da emenda ao projeto de lei número 1579/2013, de autoria dos vereadores Paulo Henrique Arias Horácio, Wilson Roberto Davi Mota, Pedro Gilmar Nogueira, Alex Luiz Nogueira, Vanderlei Francisco de Oliveira, José de Oliveira Kess, Adriana Costa e Francisco Carlos Cabrini. Altera o artigo 97 do projeto de lei número 1579/2013, ficando com a seguinte redação: artigo 97. Os direitos expostos no artigo 66 dessa lei são assegurados aos conselheiros titulares eleitos e impulsados em 2013, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de 2013. Emenda aprovada por unanimidade presentes. Leitura, discussão e votação da emenda suplesiva número 02/2014 ao projeto de lei número 1579/2013, iniciativa dos vereadores Wilson Roberto Davi Mota, Alex Nogueira, Vanderlei Francisco de Oliveira, José de Oliveira Kess. Suprime-se o parágrafo único do artigo 41 do substitutivo ao projeto de lei número 1579/2013, emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1579/2013, iniciativa do prefeito municipal. Súmula estabelece as diretrizes da política municipal dos direitos da criança e do adolescente e as normas gerais para sua implantação e funcionamento. Dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Araucária. Dispõe sobre o Fundo para a Infância e Adolescência do município de Araucária. FIA Araucária dispõe sobre o Conselho Tutelar do município, revoga a lei número 1707, de 26 de dezembro de 2006 e dá outras providências aprovada pela unanimidade presentes. Segunda discussão e votação secreta do projeto de lei número 031/2014, iniciativa do vereador Alex Nogueira. Súmula concede título de cidadão honorário do município de Araucária ao padre Cláudio Valenca, conforme especifica. Os vereadores Alex Nogueira, José de Oliveira Kess e Vanderlei Francisco de Oliveira fizeram o escrutínio dos votos. Com 8 votos favoráveis, o projeto foi aprovado por unanimidade presentes. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 011/2014, iniciativa da Comissão Executiva. Súmula disponibiliza o espaço do plenário ou plenarinho para a manifestação da espiritualidade humana, conforme especifica, aprovado pelas unanimidades presentes. Findada a ordem do dia, passou-se a espaço destinado à explicação pessoal, o qual foi aberto a todos os vereadores por ser a última sessão, e fizeram uso da palavra os vereadores Paulo Henrique Arias Horácio, Adriana Costa, Vanderlei Francisco de Oliveira, Wilson Roberto Davi Mota, Pedro Ferreira de Lima, Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior, Francisco Carlos Cabrini, José de Oliveira Kess, Alex Nogueira e Pedro Gilmar Nogueira. O senhor presidente e vereador Pedro Gilmar Nogueira agradeceu a participação dos vereadores nessa sessão, bem como a presença de todos no plenário e as pessoas que assistem a sessão pela internet. Agradeceu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata acabou de ser lida. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Josué para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Não há. Expedientes recebidos. Projeto de lei número 017/2014, que denomina Ludovico Bilnoski, o Estádio Municipal do Centro Esportivo Tupi, do vereador Paulo Horácio. Projeto de lei número 32/2014, concede o título de cidadã benemérita do município de Araucária à pastora Amélia Bonfim, da vereadora Adriana Costa. Ofício circular número 222/82, Ministério da Saúde,
e aborda recursos que foram liberados pelo Fundo Nacional de Saúde. Obrigado, vereador. Solicito ao Josué a providência da mesa. Providência da mesa. Ofício número 220/2014 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1579/2013, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas no dia 10 e 15 de dezembro de 2014. Ofício número 221/2014 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 031/2014, de iniciativa do vereador Alex Nogueira, aprovado nas sessões realizadas no dia 10 e 15 de dezembro de 2014. Obrigado. Solicito ao vereador Josué a oradores inscritos. Ah, sim, senhor. Vereador Clodoaldo. Vereador Clodoaldo, o senhor tem 30 minutos. Alô. Ernesto. Só um pouquinho. Confere lá, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, distinta plateia, aqueles que nos assistem através da internet, nós estamos nesta sessão, senhor presidente, com a finalidade de apreciarmos os vetos do prefeito a duas emendas que foram por mim apresentadas, uma destinando R$600 mil para a Secretaria de Saúde, já especificando que estes recursos devem serem utilizados para melhorar a remuneração das agentes comunitárias de saúde. Esta emenda partiu de uma reunião que nós tivemos na sala da presidência. Nosso presidente estava presente, o vereador Paulo Horácio, o secretário de Saúde, Dr. Rogério Campa, e naquela reunião foi, inclusive, discutido uma resposta do Poder Executivo através do secretário de Gestão de Pessoas sobre o impacto financeiro que o aumento para as ACS e para os agentes de endemias iria causar no gasto com pessoal e na Secretaria de Saúde. Naquela oportunidade foram debatidos outros assuntos, como a melhoria das condições de trabalho. O secretário de Saúde assumiu o compromisso de melhorar as condições de trabalho das agentes comunitárias de saúde. E não vou aqui repetir todo aquele discurso do merecimento que elas têm pelo trabalho que desenvolvem. Isso é público e notório. E naquela reunião, chegou-se, eu apresentei uma sugestão de nós apresentarmos uma emenda retirando recursos da Secretaria de Comunicação Social, que o orçamento da Secretaria de Comunicação Social para o ano de 2015 é de R$4 milhões, retirando R$600 mil da Secretaria de Comunicação Social, mas já é um assunto relativo à Secretaria do Trabalho, tirando R$500 mil da Secretaria de Comunicação Social
e transferindo para a Secretaria do Trabalho, porque a Secretaria de Comunicação Social tem um orçamento previsto para o ano que vem de 4 milhões de reais e a Secretaria do Trabalho um orçamento de 2 milhões e 300. É evidente que, se fazendo uma análise superficial, nós podemos entender que a forma de destinação dos recursos não obedeceu a critérios de prioridades, a critérios de melhor utilizar os recursos públicos. A emenda, as duas, passaram pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Araucária, que é a comissão que analisa a legalidade das emendas, dos projetos. As emendas, repito, passaram pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Araucária. E a Comissão de Justiça e Redação entendeu que as emendas estavam dentro da legalidade. Tanto que estavam dentro da legalidade que foram mandadas, enviadas para o plenário, submetida à votação dos vereadores e aprovadas pela maioria dos vereadores presentes, por todos os vereadores presentes naquela sessão. Então vou repetir. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Araucária, nós temos também a Procuradoria Jurídica da Câmara, aprovou, declarou que as emendas eram constitucionais, que eram pertinentes. Se não fossem constitucionais, se não fossem legais, já teriam parado lá na Comissão de Justiça e Redação ou no próprio jurídico da Câmara, como tantos projetos apresentados por vereadores não passam nem pela Procuradoria, pelo Departamento Jurídico da Câmara, que é um departamento composto por pessoas profissionais competentes, a doutora Leila, que está há anos aqui na Câmara, servidora de carreira, o doutor Samuel, que é o chefe da Procuradoria Jurídica, e depois, passando pela Comissão de Justiça e Redação, também pela Comissão de Finanças, que também analisaram e aprovaram as emendas. As emendas foram aprovadas e encaminhadas para o prefeito. O prefeito pode acatar as emendas ou pode vetar. E o prefeito entendeu que deveria vetar. Entre outros argumentos que o prefeito usou, ele fala que, além da ilegalidade apontada, é necessário o veto para não prejudicar a categoria das agentes comunitários de saúde, que poderão ter alteração de remuneração visada pelas emendas questionadas, considerando que o município se encontra em período restritivo por conta do índice de gastos de pessoal estar acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto aqui não é verdade. Porque uma emenda, quando é aprovada, ela não significa
que o prefeito tem que aplicar imediatamente aquela emenda. Não significa que no mês de janeiro o prefeito é obrigado a conceder o reajuste que as agentes pleiteiam. A emenda aprovada significa uma dotação orçamentária que vai ficar na Secretaria de Saúde para quando o limite de gastos de pessoal permitir, o prefeito poder dar o aumento com os recursos, com a dotação aprovada. Em outro trecho do relatório, nós podemos observar com mais profundidade a prioridade do prefeito. Item 2, do mérito. Consultadas a Secretaria afeta as emendas ora propostas, a Secretaria de Comunicação Social, a Secretaria de Comunicação Social, por meio do ofício 744/2014 e ofício 067/2014, se manifestou declarando que tais emendas poderão trazer prejuízos na inexecução dos serviços desenvolvidos pela Secretaria. Então, a Secretaria de Comunicação Social entendeu que, retirando 600 mil reais de um orçamento de 4 milhões de reais, iria prejudicar o andamento dos serviços da Secretaria de Comunicação Social. É importante frisar que todas as publicações oficiais do município são pagas com dotação da Secretaria de Administração. Os recursos da Secretaria de Comunicação Social são utilizados para outdoors, para propaganda na Rede Globo em horário nobre, foram utilizadas para tantos outros objetivos que não fazem falta nenhum, tanto para as agentes comunitárias de saúde, quanto para a população de Araucária. Também invocando a necessidade máxima de respeito ao princípio da separação de poderes, torna-se fundamental o cumprimento das regras de competência para a iniciativa de leis privativas, definidas pela Lei Orgânica Municipal. Resumindo tudo isto, a Procuradoria Jurídica da Câmara, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara, aprovou, deu parecer favorável às emendas, agindo contra a lei, ou estas razões alegadas pelo prefeito estão erradas. Não existe possibilidades de as duas opiniões, as duas manifestações estarem certas, porque a Câmara Municipal, repito, através da Procuradoria Jurídica, através da Comissão de Justiça e Redação, através da Comissão de Finanças, aprovação de todos os vereadores, considerou constitucional
as emendas. Como que a Controladoria, a Procuradoria-Geral do município, deu uma opinião contrária. Quem está errado? Eu fico com o parecer da Comissão de Justiça e Redação da Câmara. Eu fico com o parecer dos advogados aqui da Câmara. E eu tenho certeza absoluta que os vereadores que já aprovaram as emendas também acreditam na legalidade das mesmas, porque senão não teriam votado. E eu tenho certeza que todos os vereadores vão derrubar o veto do prefeito, porque em caso contrário, nós estaremos assinando aqui, a Câmara de Vereadores estará assinando um atestado de que fez e assinou pareceres ilegais. Então, presidente, eu tenho certeza que os vereadores que pensam primeiro na população não vão faltar nesta hora de destinar recursos para as agentes comunitárias de saúde, para cursos de qualificação profissional. E também nós entendemos que reuniões, promessas que vocês já têm há muitos anos, não resolvem a situação. Não adianta vir alguém com um discurso de que o prefeito vai ver uma outra possibilidade. Se ele tivesse intenção de ver esta outra possibilidade, não teria mandado aquele documento através do secretário de Gestão de Pessoas, declarando que não tinha recursos financeiros. E repito, vereador Paulo Horácio, a dotação orçamentária não significa que o prefeito é obrigado a conceder para vocês já no mês de janeiro ou fevereiro. Ele vai observar o fluxo de caixa, vai observar o limite de gastos para pessoal, mas já vai estar garantido no orçamento os recursos para que vocês sejam beneficiados. Eu quero aproveitar rapidamente, e as coisas vão caminhando de uma forma que alguns dias atrás eu ouvi declarações de que o NIS ia fechar porque existia perigo de desabamento. Até teve pessoas que falaram que não queriam ser responsáveis, carregar pelo resto da vida a responsabilidade pelo desabamento do NIS e pela morte de pessoas. Vereador Pedrinho da Gazeta, eu me pronunciei aqui e assino embaixo um laudo, como engenheiro, que não existe comprometimento da estrutura do NIS 3. Não existe fundação comprometida, não existe pilar comprometido, não existem vigas comprometidas, não existem lajes comprometidas. Aí o discurso mudou, doutor Samuel. Aí o discurso passou para a vigilância sanitária. E lendo o relatório da vigilância sanitária, tem coisas que é melhor rir para não chorar, mas quem chora e sofre é o povo.
alguns, inclusive é importante citar, segundo o documento, doutor Josué, da Secretaria da Vigilância Sanitária. Primeiramente, a Vigilância Sanitária Municipal enviou relatórios de inspeções com fins de orientações realizadas no período compreendido entre 2011 a 2014. De 2011 a 2014, a Vigilância Sanitária estava alertando sobre problemas no NIS 3, de 2011 a 2014. Nenhuma providência foi tomada. Mais para frente, e eu vou inclusive disponibilizar esse documento para quem tiver interesse. Mais para frente se fala aqui, né, que no dia 12 de agosto de 2014 permaneceram, 12 de agosto de 2014, permaneceram, conforme se consta na inspeção realizada no dia 11 de dezembro, as mesmas deficiências. Então começou os alertas em 2011, 2012, 2013, 2014, e as providências não foram tomadas. Outras, aí fala em algumas constatações. Outras constatações, situações constatadas. Fiação elétrica fora de eletrodutos, com risco de acidentes de choque elétrico, incêndio e explosões atingindo funcionários e usuários, e lâmpadas queimadas. Lâmpadas queimadas. Janelas sem telas milimétricas. Janelas sem telas milimétricas na sala de emergência, com poeiras acumuladas e vetores, mosquitos circulando na área de assistência, com raio de transmissão de doenças para usuários e funcionários. Presença de vasos sanitários desativados. Ausência de sanitários destinados aos portadores de necessidades especiais. Equipamento como mesas, suportes de soro, armários do DML em processo de oxidação. Higienização deficiente. Poeira acumulada, teias de aranha. Preste bem atenção, vereador doutor Josué, teias de aranha. Bebedouros com vazamentos e precária higienização. Valdiclei, ausência de copos descartáveis na recepção. Que barbaridade! Bispo, não tem copos descartáveis na recepção. Você vê que problema sério. Central de material com piso danificado. Armário em madeira bruta de difícil higienização. Torneira quebrada na sala de emergência. Luminária queimada. E centro de oxigênio fora de suporte na sala de instalação e sala de emergência. Mais problemas sérios, Edinho. Poltronas com rasgos, doutor Josué. Poltronas com rasgos e cortinas quebradas na sala de observação.
ausência de máquina lavadora, com barreira na lavanderia e carrinhos exclusivos para o transporte de roupa. Depósito, coitado dos cadáveres, bispo. Depósito de cadáveres sem ventilação. Quartos de descanso da enfermagem, da equipe médica, com colchão de tecidos sanitários em mau estado de conservação, organização, higiene, saco com roupa de cama fora do armário, fiação elétrica exposta. Mais problemas ainda. Vereador Cabrini, ausência de campainha de socorro nas enfermarias. Não tem campainhas, vereador Pedrinho. Ausência de campainha de socorro nas emergências. Sala de arquivo morto, com quantidade excessiva de material. Prontuário com elevado risco de incêndio. Desorganização geral. Sala de exames. Falta de ventilação, ar-condicionado, fora de uso. O suporte da pia, vereador Pedrinho, pode causar um acidente. Pedrinho da Gazeta. Suporte da pia para procedimentos em madeira bruta, dificultando a higienização. Ambiente improvisado para a troca de roupa do paciente. Chassis manchados. Enfim, isso aqui é uma piada de mau gosto. Isso aqui é brincar com a população da Araucária. Isso aqui é falta de responsabilidade do prefeito. Isso aqui não tem sustentação nenhuma, nem técnica, não convence ninguém. Não convence ninguém. Isso aqui é uma piada. Isso é uma vergonha. O prefeito de Araucária, que eu apoiei e ajudei, simplesmente está levando o nosso município ao caos. O Hospital Municipal, eu estou levantando a documentação e vou apontar as irregularidades, possíveis desvios no Hospital Municipal, sem considerar as outras situações. Então eu tenho certeza, retomando a questão dos vetos, que todos os vereadores vão manter a sua posição inicial. Os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, quem que é o presidente da Comissão de Justiça e Redação? É o Vanderlei? Vanderlei e o Alex não estão? Pedrinho da Gazeta, que é membro da comissão. Eu tenho certeza, Comissão de Finanças, vereador, tenho certeza que nós vamos derrubar o veto do prefeito por uma questão de justiça ao trabalho das agentes comunitárias de saúde e para destinar mais recursos para a qualificação profissional. Indago as comissões sobre algo a apresentar. Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. O José faz a leitura só da emenda, né? Solicito ao vereador Josué para que faça a leitura do veto às emendas do projeto de lei número 1691/2014, iniciativa do prefeito municipal.
Veto às emendas ao projeto de lei número 1691/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, servimos-nos no presente para encaminhar a Vossa Excelência razões do veto subscrito pelo senhor prefeito municipal às emendas propostas por iniciativa da Câmara Municipal ao projeto de lei número 1691/2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2015, aprovado nas sessões plenárias realizadas no dia 10 e 15 de dezembro do corrente ano. Conforme deliberação executiva, as emendas encontram-se marcadas por vício de iniciativa do processo legislativo, pois cria atribuições para órgão da administração pública, prevê aumento de despesa à administração, como também fere o que dispõe o parágrafo 1º, inciso 3º, alineado ao artigo 133 da Lei Orgânica do Município e as demais legislações apresentadas nessas razões. Além da ilegalidade apontada, é necessário o veto para não prejudicar a categoria das agentes comunitárias de saúde, que poderão ter alteração de remuneração visadas pelas emendas questionadas, considerando-se que o município se encontra em período restritivo por conta do índice de gastos de pessoal estar acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Encaminhamos, pois, o veto às suas razões para a apreciação de Vossa Excelência e demais pares. Nessa oportunidade, renovo nossos votos de cima e distinta consideração. Atenciosamente, Secretaria Municipal de Governo, Secretário Municipal de Governo, Ronaldo Assis Martins. Em discussão o veto? Não, em discussão. Ordem, presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Eu só gostaria de pontuar uma situação que é muito desconfortável se sentir... porque a gente fez um acordo com o Executivo, porque a questão do, como o vereador Clodoaldo mesmo falou, a questão do reajuste ou da atualização do salário do vencimento das ACS e dos agentes de endemia, no fundo não é uma questão orçamentária, é uma questão de lei. E de lei de iniciativa de competência exclusiva do Executivo. Então, eu reforço aqui, nós discutimos com a ACS, com representantes das ACS, da agentes de endemia, na sala da presidência, a qual reforço aqui o papel sempre do lado da população do presidente, com outros vereadores, com a vereadora Adriana. Esse assunto, inclusive, presidente, a vereadora Adriana trouxe aqui na Câmara, no mês de agosto, no mês de setembro, na verdade, essa situação do compromisso com o Executivo de encaminhar o projeto de lei. Eu não entendo que é uma questão absolutamente orçamentária, porque mesmo o vereador, talvez seja o vereador que mais entende disso, porque foi titular da pasta que mais recebeu recurso na gestão do prefeito Lisandro, o vereador Clodoaldo, 1 ano e 10 meses lá à frente da Secretaria de Obras. Não é uma questão orçamentária, é uma questão legal. Depende do encaminhamento de um projeto de lei do prefeito para a Câmara. E eu temo, com a politização do assunto, que o próprio vereador, na competência dele, que isso ele é extremamente competente, de politizar o assunto, dele se tornar o padrinho das ACS do jeito que ele tem pregado pela cidade. E, ao mesmo tempo, mesmo sendo da base do prefeito, como vereador do PT, que tem a vice-prefeitura, o vereador Rui é do partido do vereador Clodoaldo. Ele, o vereador Clodoaldo, não a pessoa dele, mas o mandato dele, se põe contra o prefeito. Então, eu temo que esta briga política do vereador Clodoaldo se assumindo como o homem da oposição de Araucária, como o secretário que mais tentou fazer e que mais fez, mesmo porque teve mais dinheiro. A Secretaria de Obras só perdeu para Educação e Saúde. Se coloca como o líder da oposição no município e, ao mesmo tempo, adota as ACS como se fosse o único que a defendesse, e não é verdade. Eu temo que isso possa, no fim, prejudicar as ACS e prejudicar o agente de endemia. Porque depende, o Legislativo e o Executivo, eles vivem de harmonia. Se nós formos estabelecer um confronto, e esse confronto depende de uma aprovação da Câmara, desse projeto de lei, presidente,
A não ser que, imagine só, digamos que em abril a Prefeitura recupere a questão do índice e possa encaminhar para a Câmara o reajuste das ACS. Em abril. Janeiro, fevereiro e março, na verdade, o primeiro quadrimestre não vai poder. Então, esse recurso que hoje nós estaríamos tirando de uma pasta e passando para a Secretaria de Saúde, ele não vai ser aplicado, porque, no mínimo, já 1/3 desse recurso não vai poder ser utilizado. Então, em abril ou em maio, ao invés dos 600 mil, vai precisar lá de 350 ou 400 mil reais. E esse recurso não vai ser executado, porque ele ficou bloqueado na Secretaria, vira superávit para 2016, e ao invés da gente realmente estar ajudando, nós estaríamos, de certa forma, atrapalhando, porque não, é um dinheiro, 250 mil, que não vai poder ser executado, porque está preso numa rubrica orçamentária. E eu, como não sou tutelado pelo vereador, e nem pela vontade dele, eu vou muito mais na linha do trabalho da vereadora Adriana, que trouxe essa discussão aqui antes, se reuniu com o prefeito assumiu o compromisso, e eu vou, presidente, em defesa das ACS, eu vou propor aqui a manutenção do veto, para que a gente possa preservar a relação política e aguardar o encaminhamento do projeto de lei do Executivo. E, na sequência, como o tema é o mesmo, eu tenho quase certeza, agora é difícil porque o vereador Clodoaldo ele está sempre cheio de documento, mas eu tenho quase certeza que o vereador Clodoaldo, em relação ao NIS, na gestão dele enquanto secretário de obras, ele teria dado um laudo da situação do NIS precisando de reforma. Eu não vou acusar dessa situação, porque aqui ele disse que não, mas eu vou buscar na prefeitura se há ou não a existência desse documento dele como secretário de obras, atestando que o NIS precisava de reforma para a garantia da segurança da população que lá frequenta. Porque me estranha, eu falo de novo isso, foi secretário de obras por 1 ano e 10 meses. É da base, por ser do Partido dos Trabalhadores, que é parceiro da prefeitura. E vem com esse discurso de oposição, como se a cidade não fôssemos, nós todos não fôssemos responsáveis pela cidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo discussão, em votação secreta. Com o primeiro voto, o vereador Paulo Horácio. Voto deposito em urna. Vereador Ismael. Vereador Cabrini. Vereador Pedro da Gazeta. Vereador Clodoaldo. Vereador Josué. E eu peço permissão para fazer meu voto. Solicito o vereador Ismael, do PSL, para fazer contagem, vereador Cabrini, do PP, e vereador Clodoaldo, do PT. Senhor presidente, 2 votos pela rejeição do veto, portanto, pela manutenção das emendas, e 5 pela manutenção do veto do prefeito. Então, com 5 votos favoráveis a manter o veto e 2 contrários, fica mantido, então, o veto ao projeto de emendas, o projeto de lei 1691/2014, iniciativa do prefeito municipal. Passaremos à explicação pessoais. Com o primeiro inscrito, o vereador Clodoaldo. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, distinta plateia,
Quero deixar claro aqui que eu não estou politizando nada. Inclusive, na gestão do ex-prefeito, eu apresentei uma emenda e naquela oportunidade a Câmara Municipal até se posicionou de uma outra forma. A base do prefeito votou contra a emenda. Naquela oportunidade, a base do prefeito votou contra a emenda. Nesta, todos os vereadores votaram a favor. Os que estavam aqui. Existe uma diferença. Portanto, uma hora é legal, uma hora é viável, daí outra hora não é mais. Eu pertenço à base política da população de Araucária. Eu não pertenço à base política do PT. Pertenço desde que o PT esteja a favor da população. Eu não sou tutelado por um partido político. E eu até acho que o PT devia abandonar a base do prefeito, porque tudo aquilo, doutor Josué, que nós pregamos em campanha junto com o prefeito, defendendo, prometendo para a população, o prefeito não está executando. Quem está na contramão é o prefeito. Quem está na contramão é o prefeito. Outra questão, o NIS, o ex-secretário de saúde, o Wilson, nós fizemos um estudo para transferir o NIS, juntamente com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, que determinou os fluxos do NIS, para nós transferirmos lá para o Hospital São Vicente de Paulo. Viável, bem localizado. E neste período seriam feitas as intervenções no NIS, e talvez nem precisasse mudar mais ao Hospital São Vicente de Paulo. Mas o prefeito entendeu que não era o melhor caminho. Outra questão que é importante, qual o planejamento? Qualquer um de nós sabemos que quando você vai fazer uma reforma, Pedrinho, você é presidente da Câmara, você primeiro tem que fazer os projetos, você tem que fazer um procedimento licitatório que leva em torno de 90 a 120 dias, se não houver imprevistos. Quando você tiver a empresa contratada, é que ela vai poder começar a executar o serviço. Agora não. Você fechou. Agora vão começar um procedimento licitatório, que pode demorar 90 dias, 120, eu não sei quanto. Vereador, só me permita, a segunda informação, o prefeito cobrou isso aqui dele, ele me falou que vai fazer com a equipe própria da prefeitura. Não vai ser licitado, não vai ser feito nada, vai ser com recurso e a equipe própria da prefeitura. A equipe própria da prefeitura, eu já fui secretário de obras, são coisas tão pequenas que poderiam ser feitas, né? Se vão fazer com equipe próprias, que é pequenas reformas, poderia ser feito perfeitamente em etapas, por setores, e não precisaria fechar o NIS. Então, desculpe, vereador Pedro, o senhor está repetindo aquilo que o prefeito falou. O senhor está repetindo aquilo que o prefeito falou. Mas primeiro vai cair, até porque depois... eu fui cobrar dele, exatamente, ver se existia o projeto, existia já uma coisa que o senhor tinha cobrado na outra sessão. Aí eu fui exatamente pedir para ele, e ele me repassou que com equipe própria, os projetos são todos prontos para a reforma. Então, para encerrar, não existe briga política. Eu entendo que nós estamos aqui, né, não vai criar nenhum tipo de
de problema jurídico aí, aprovou a emenda, está lá a dotação na saúde, né, usa a hora que quiser. Mas, enfim, vereador Paulo Horácio, pode ter certeza que eu não estou assumindo a paternidade, né, das ACS, inclusive na outra sessão, quando o Zezé era prefeito, que ele derrubou o veto aqui, eu falei para as ACS, eu digo, não importa, que depois ele acabou dando aumento. Para mim não importa o mérito, importa quem que vocês vão receber. Obrigado. Um abraço a todos e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado. Senhor presidente, eu estou com outro compromisso e vou ter que me ausentar. O próximo, vereador Paulo Horácio. Obrigado, presidente. Só para ajudar a lembrar, se não me engano, o UPA foi fechado nessa gestão para manutenção. O PAI, desculpa. O Pronto Atendimento Infantil foi fechado por um período para manutenção, justamente para preservar a saúde de quem estava doente e também daqueles que visitam e dos servidores, dos funcionários. Se fechou para reformar, se não me engano, com a equipe da Secretaria de Obras, capitaneada e muito bem comandada pelo engenheiro Clodoaldo. Paulo, essa é uma questão... sei que não é regimental, mas só para te informar, quando o Lisandro pegou férias, em dezembro de 2013, numa reunião do então prefeito Rui, com o pessoal da saúde, eles convenceram o Rui que tinha que mudar, né? E mudou. E eu fui contra, digo, Rui, nós podemos fazer a manutenção com o prédio em funcionamento. Quando o Lisandro voltou, ele imediatamente voltou atrás naquela decisão do Rui, que inclusive era para permanecer definitivamente lá. Daí o Lisandro entendeu que não era viável e foi feita intervenção e voltado para o... Está terminando o seu tempo. Bom, só para concluir, então. Não, só para dizer que não é bem, mesmo eu respeitando sendo consciente da minha ignorância do tema e respeitando a inteligência do vereador. E dizer, de novo, do jeito que eu falei, não dá para deixar o líder da oposição, que se traveste de grande benfeitor da população, ficar representando e liderando as ACS, que somos, todos nós sabemos do trabalho importante que exerce na comunidade, as quais tenho certeza que vão entender lá por mês de abril e maio, assim que recuperar o índice, o porquê dessa decisão da Câmara na manutenção do veto. Era isso, senhor presidente. Bom Natal a todos. Obrigado, agradecer aos vereadores por hoje, né, nos apoiar nesse trabalho, nessa extraordinária, né. Agradeço, num período de recesso já, né. Nós dois na última sessão. Que bom, né, Paulo? Você viu, depois o pessoal fala assim, que eu não adianta. Digo, o Paulo Horácio, eu dou uma surra, né, de manhã, de tarde, vem me abraçar. Não, mas é brincadeira. Que bom, agradeço a todos vocês, né? Desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos, né? E digo assim, eu respeito, né, a postura, a linha de cada um dos vereadores aqui, né? Eu não sou dono de mandato de ninguém. Agora está na hora de parar essa politicagem, né? Politicagem, ficar usando, né, as pessoas. Ó, até teve a presença aqui das AS aí, né? Vão ser beneficiadas. Isso é uma garantia, né? Mas não ficar sendo usada, né? É uma pena. Mas agradeço então a todos que nos acompanham pela internet também, todos os presentes aí, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, sob as bênçãos, a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.